Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo a mais um Kaia Talks. E hoje, com dois queridos, eu sei que, gente, às vezes eu falo bastante isso, né? Mas esses dois eu conheço há muito tempo e realmente a gente já passou por algumas fases do mercado juntos. E hoje eles vieram falar pra gente de um assunto que eu acho essencial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da certificação para esse mercado. Conforme ele cresce, esse é um assunto que vai cada vez ficar mais importante. Mas para vocês entenderem quem são esses dois e por que os dois estão aqui nos ajudando a bater esse papo, apresento primeiro o Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião, trabalha com pacientes de dor, trabalha com vários pacientes, é prescritor há mais de 12 anos, gente. Mal falávamos de cannabis há 12 anos atrás, tá? Então ele é da primeiríssima leva. E junto dele, professora Margarete, que eu não consigo não chamar ela de professora, porque ela me ensina, tem coisa que só ela sabe responder, né? Merecia. Ela é professora, farmacêutica e pesquisadora de cannabis medicinal e atual representante do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, para esse assunto. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Nós aqui agradecemos, né, Pedro? Com certeza. Estamos muito bem confortáveis aqui. É um prazer. Com você, Maria. Ai, Até porque a gente vai estar repetindo uma conversa que a gente já teve várias vezes, em vários lugares. Então, quer dizer, Em boteco, em congresso. a gente está sempre falando de qualidade, né? Sempre. E acho que o mais legal aqui, até antes de eu jogar a primeira pergunta para o Dr. Pedro, é o quê? Quando a gente fala de qualidade de produtos, a gente está falando de algo que é relevante para o médico, essencial para o paciente e para nós, que queremos ver a longevidade e melhora desse mercado, um assunto que ou a gente começa a trabalhar com cada vez mais relevância, ou a gente vai começar a ver cada vez mais, digamos assim, coisas esquisitas aparecendo e que podem fazer algo que acho que ninguém aqui quer com a cannabis, que é tirar ela daquele lugar de importância e seriedade que a cannabis tem e que a gente acredita muito. Atualmente, a cannabis atende mais de 670 mil pacientes no Brasil e já movimenta mais de 850 milhões de reais. Doutor Pedro, queria começar te perguntando, hoje quais são as principais condições médicas que você vê passando no seu consultório, conversando com colegas, que a cannabis tem ajudado? A cannabis é um excelente sintomático, né? Então ela se encaixa em diversas doenças quando a gente olha esse caráter sintomático dela. Controle de dor, de crises convulsivas, quando você usa como cuidados paliativos, né? Para vômitos. Então ela pode ser usada de um aspecto geral, porque ela tem uma multifuncionalidade holística, você consegue atingir vários sintomas com um único produto, ou pode ser direcionado a, por exemplo, a epilepsia, que é onde a gente tem evidências mais robustas, vamos falar assim, tanto é que são a primeira a ser dispensada no SUS, aqui de São Paulo, 13 epilepsias infantis, mas a gente tem remédio já registrado com marca de cannabis já muito antes disso para espasmos da esclerose múltipla. Né? Então, quando a gente olha assim, ela pode ser usada em várias patologias. Na minha prática diária, mais doenças neurológicas, Parkinson, sintomas relacionados ao Alzheimer, epilepsia e principalmente dor. E para esses pacientes que estão ou com dor ou têm alguma dessas condições mais neurológicas que você falou, quais são os principais benefícios que você tem enxergado quando a pessoa inicia o tratamento com cannabis e quando ela consegue continuar por algum tempo? Primeiro que você consegue reduzir, porque vamos separar aquele que tem diversos sintomas, como paliativos oncológicos, você consegue tirar vários remédios e deixar apenas um, ou deixar todos esses outros remédios em quantidades, posologias menores. E quando a gente olha para algumas doenças, por exemplo, como dor, epilepsia e Parkinson, né, muitas vezes os pacientes são refratários às medicações alopáticas, ou as medicações alopáticas, ela tem um ponto onde você não consegue ter uma progressão de dose. O caso do Prolopa, por exemplo, quando tem a discinesia. Chega um ponto, você não tem dose máxima de Prolopa.
Chega uma hora que o efeito adverso é a dose máxima. Isso varia de paciente para paciente. E aí como é que você faz com isso? Exatamente. Você vai corrigir E aí isso? você entra com um adjuvante. Eu não preciso tirar o prolol. Não é uma guerra entre fitocannabinoides, fitofármacos e alopáticos. A gente pode usar o melhor dos dois mundos. Olha que maravilhoso. Entendeu? E sempre pensando o quê? O que é mais seguro, o que tem menos efeitos adversos e o que eu consiga controlar por mais tempo. Você consegue controlar, inclusive, o agravamento de algumas reações adversas, a aderência do paciente ao tratamento por conta de um produto de cannabis. Quer ver, por exemplo, eu sei que te fala demais, né? Não, tá maravilhoso. Sabe das principais causas de morte em criança com câncer? Sabotagem dos pais. Exatamente. E não é por falta de amor, é por excesso de amor. Você não consegue ver seu filho vomitando, passando mal, sabe? Cara, corta o coração de um pai e de uma mãe, ele vai lá, sabotagem. Tá? Em 95, por exemplo, foi isso que fez o professor Rafael Mechulan, junto com a professora Aiva, se eu não me engano, da Oncologia do Hospital Hebraico de Jerusalém, fazer um trabalho justamente em crianças com câncer líquidos, dando THC para algumas crianças e não. Essas crianças vão ter problemas no futuro, vão ficar esquizofrênicas. Os pais falavam assim, não sei se elas vão estar vivas. Exatamente. Você pega uma doença crônica. Entendeu? Para um pai. Então, assim, e você era para ser um estudo duplo cego, cruzado. Teve que se transformar em aberto porque era muito evidente quem estava com o placebo e quem estava. Então, assim, eu posso ter, tá? Para um efeito de várias doenças, ou posso para uma coisa só refratária. É uma ferramenta, não é uma bala de prata. Como diz a doutora Sandra Serrano, não é uma bala de prata, mas é uma ferramenta. Nem de ouro, nem de prata. Exatamente. Não, e a gente vê que para algumas condições, eu tenho irmã com autismo, não dá nem para pinar aonde fez bem. Porque faz tão bem tanta coisa, e com o tempo, aquela uma coisinha que você melhora, né? A questão do foco da minha irmã, por exemplo, melhorou tanta questão cognitiva dela e educacional que eu não sei mais se a fala dela também melhorou, porque ela saiu da Ritalina e ficou na cannabis e ficava mais tempo no colégio, tipo, você não tem nem como saber. Não importa. Não, tá funcionando. Exatamente, o que importa é que é um ângulo. É o resultado. Entendeu? 1 grau nesse ângulo na infância reflete uma abertura ao longo dos anos enorme. Exatamente. E você falou um pouquinho de efeitos adversos, né? E uma das questões que eu queria te perguntar era: hoje a gente sabe que os produtos ainda estão, né? A gente tem muito produto importado, a gente tem os produtos das associações e os produtos que também são importados, mas vendem direto na farmácia. Hoje, independente da via de acesso, como que você acha que essa falta de padronização pode impactar negativamente no resultado de um tratamento? Teve, eu acho, em 1850, se eu não me engano, né, que foi quando teve o primeiro congresso de cannabis nos Estados Unidos, né, grandes laboratórios produziam Merck, Bayer, Lilly, e naquela época ela entrou em declínio. Por quê? Porque você não tinha padronização nenhuma. Diferente do que agora, que hoje nós sabemos o mecanismo de ação, como funciona a farmacodinâmica, a farmacocinética. Na época, eles não tinham esse conhecimento, mas a diferença de produtos era um negócio que não dava para você considerar como uma ferramenta. Então, quando você não tem, né, efeitos previsíveis, tanto para o bem quanto para o mal, então, assim, se eu estou usando um produto com baixo THC, eu tenho na minha cabeça quais são os efeitos. Eu vou avisar o paciente os pontos, sintomas de alerta que ele tem que me avisar se ele for uma pessoa que tem um metabolismo muito lento para THC. Não vou pensar como dando produto com muito THC. Se eu não tenho essa diferenciação, se eu pego um produto achando que é baixo e vem muito, eu vou ter efeitos colaterais que eu não espero, não alertei meu paciente, ele vai ficar chocado com isso, eu queimei uma ferramenta terapêutica. Ele nunca mais vai querer. Entendeu? Eu estou limitando, entendeu, o tratamento desse paciente porque eu não informei corretamente, porque não foi aquilo que eu prescrevi. Claro. Até um ponto aqui, para quem está escutando a gente, não está muito acostumado com esse mercado, deixa eu só trazer uma questão aqui importante.
É um produto baseado numa planta. Espero que se você está ouvindo esse nosso podcast, você sabe isso. Essa planta, ela não é que nem a planta do boldo, que é uma planta estabilizada e que por mais que você tenha boldo na sua casa e boldo na farmácia, é o mesmo boldo. A nossa amiguinha cannabis, ela tem muitas genéticas diferentes e cada uma dessas genéticas vai ter um perfil de canabinoides e terpenos diferentes. Então, acho que o que o Dr. Pedro está trazendo aqui, às vezes, né, estava escrito ali no rótulo que tinha X, mas na verdade a planta num próximo ciclo não tinha mais aquele X, tinha X vezes 2. É como se fosse uma caixa de ferramenta, entendeu? Eu vou lá, entendeu? Peço uma chave de fenda e na verdade eu estou dando para o paciente uma chave Phillips e estou mandando ele desparafusar o negócio. Não vai funcionar, entendeu? Não vai dar bom, vai espanar o parafuso, vai quebrar a chave. Então é uma planta que ela tem inúmeros componentes, né? O jumping the cat, né? O pulo do gato. O jumping the cat é você. Só você mesmo. Mas é sério, meu. O jumping the cat é você saber assim essas proporções, né, de canabinoides e terpenos, né? Você ter esse conhecimento para aquele perfil de paciente e doença. Por isso que é um tratamento customizado. Ele é personalizado. Né? E essas nuances, entendeu? É o jumping the cat do tratamento. Sim. Nem tudo vai funcionar, a mesma pessoa tendo aquela mesma condição CID igual, não quer dizer que o mesmo produto funciona para as duas, né? Não. Fica fácil. Tá facinho para vocês, especialistas. Aí, ainda mais quando você vai tratar dor, então é mais legal, porque dor é diferente para cada pessoa. Então você tem um produto que é diferente para cada pessoa, tratando uma doença ou um sintoma que é diferente para cada pessoa. Intensidade de dor, como enxergo a dor, adorando, a dor pica, você já fez isso. Já, a dor que dói, dor doída. A dor do gay, entendeu? E dor cada um sente de um jeito, né? Religião. Por exemplo, as pessoas que são de religiões mais espiritualizadas, ela tem uma resiliência maior para a dor. Porque ela enxerga a dor como resgate, como uma evolução, alguma coisa. Aquelas que são de matriz mais católico-judaica, né, elas são menos resilientes, porque a dor é uma pena. Se eu tenho essa vida, eu vou ficar com dor. Elas têm menos paciência. Né? Aí se tem a questão cultural. Uma mãe italiana na frente do filho. Um avô japonês na frente do neto. Eles vão representar a dor da mesma forma? Não. Tem uma Cicely Sanders, é uma médica, enfermeira, é sensacional. Mãe dos cuidados paliativos. Ela fala isso, né? Dor é uma experiência que cada um tem e que é do seu momento de vida. Aí você pega um produto que é assim, pronto. E me fala uma coisa, você já viveu, tem algum exemplo, talvez, para dar de uma reação que aconteceu, pode ser inesperada, alguma coisa assim, devido a um produto ou de baixa qualidade, ou que mudou de perfil de forma muito brutal entre um lote e outro, digamos assim? Eu já tive paciente que pegou produto com mais THC do que era o esperado. Já peguei produto que acho que não tinha nada, porque tomou assim quase que. Eu acho que o pior que tem não é o que dá um efeito colateral, aqui não dá efeito nenhum. Você espera uma resposta e a resposta não é uma frustração. É a pior coisa que tem no paciente. É uma frustração. Para ele, porque se tem um efeito colateral, uma dose. Como é uma planta, dependendo de uma associação, por exemplo, muitas vezes tem variações. Entendeu? Mesmo na empresa, às vezes tem variação de cor, mas não de efeito terapêutico. Né? Mas quando não dá nada, que você vê que aí é triste. E com muito THC também que aí pode dar coisa que a gente nem imagina, né? De ansiedade, é bem chato. Imagina. O que o Dr. Pedro está falando é extremamente importante, que eu tive que acompanhar um paciente, Dr. Pedro. E não vem ao caso aqui, né? O tipo de que mercado que vem da 667, não importa. Era o segundo frasco, era o segundo lote. Totalmente controlado, as crises convulsivas no segundo, 0. O que aconteceu? Convulsionou e bateu, caiu no chão, todo estrago. Ou seja, você passa 40 e tantos dias com uma resposta terapêutica e de repente, some. Entendeu? Não, olha como é triste. Não, e eu falo, a gente tá falando aqui de coisas seríssimas, né? Uma queda dessa, uma drop ataque, uma crise convulsiva que você cai sem defesa. Tanto é que geralmente a gente tem os capacetinhos de couro, assim, que
É punk mesmo. Cara, pode ter um TCE, pode morrer, pode quebrar a cara. Não, pelo amor de Deus, pode bater, gente. Quem cai, às vezes, de desmaiar de pressão, E, bate ó, a cabeça e dá ruim. Precisa de uma crise convulsiva no adolescente, no intervalo de aula, pro apelido dele ser trimelique o resto da vida. Isso, pro resto da vida. Entendeu? Todo esse aspecto social também. É só uma crise, tá? Não Imagina uma precisa. crise com liberação esficteriana na frente dos amigos. Não, É 10 anos de terapia. Nossa. Cria um gatilho aí psicossomático que você não faz ideia do adoecimento do paciente. Não, e eu vou falar, a gente já teve aqui, a gente tá no escritório, tá, gente, da Caia, pra quem não tá vendo o vídeo, tá só ouvindo a gente, e já aconteceu de chegar aqui alguém e bater aqui, eu ficar, quem está batendo na minha porta, que eu não estou esperando ninguém? E era uma moça de outro andar, que descobriu que a gente trabalhava com cannabis e chegou com duas caixinhas. Gente, vocês podem me ajudar? Eu tava tomando esse produto, acabou. Aí esse aqui tá com cheiro de perfume. Vocês podem me dizer se é a mesma coisa? E eu, tipo, mas como que eu vou... Pera, vamos escanear aqui o QR Code, ver se a gente acha pra tentar entender se mudou alguma coisa. Ela tava tipo assim, eu não consigo tomar. E era mudança de lote, tinham adicionado um saborizante. O saborizante era muito forte, com muito cheiro de o álcool, né? Assim, que fica com aquela coisa meio perfume, que não fica com sabor, fica com perfume. E aí ela tava super e ela parou o tratamento. E a gente já encontrou ela várias vezes, tipo, você voltou, você conseguiu. Ai, não, depois eu tive que jogar fora R$400. Exatamente. Não vou tentar Aí de a novo. terapeuta, o prescritor, a ciência, tudo vai pro brejo. Tudo vai pro brejo. Não queimou uma ferramenta. Exatamente. E hoje, doutora Margarete, desculpa. Quais são os desafios? A gente já listou alguns. Mas, assim, que você vê da parte até farmacológica dos produtos em relação ao controle de qualidade. Tem a ver com essa questão do lote? Tudo na vida, desde água, a unha encravada, precisa de ter requisitos de qualidade. Sim. Se eu tomo água para melhorar minha função renal ou piorar, dependendo da patologia, né? Sim. Você espera resposta. Quando que essa resposta não acontece? Quando o produto não tem qualidade. Aí eu sou a chata que fica exigindo um monte de coisa. Mas, cara, eu trabalho de lado de um prescritor e eu sempre coloco a minha mãe. Ensinei todos os meus alunos assim: se seu paciente é sua mãe, você pensa diferente. Não, eu tenho que pensar na saúde pública como um todo. E na saúde pública não é um, não é dois, é uma população inteira. Eu tenho que ter qualidade em todos. Não pode ter qualidade num e não ter qualidade no outro. E para ter qualidade eu preciso de quê? De toda a cadeia, padrão. Planta, você estava se referindo ao boldo. Você sabia que nem sempre o boldo que está boldo? Não, porque você tem tantos barbados, tem verônica. São boldo baiano, boldo da terra. E o único boldo com atividade hepática, digestiva, é o Pelmus boldo do Chile. É o único que tem ciência, cara. Margarete, acabou até com o meu exemplo que eu dava aqui, viu, gente? Já usei muito exemplo do boldo, errei, hein? Não, você tem a obrigação de saber. Agora, você imagina a cannabis, que ela tem espécie e subespécie, desenho parecido, é mais alta, é mais magra. Falei, eu não quero saber a dinâmica da plantinha, eu quero saber o que ela é realmente. Se você tem uma instabilidade em plantas que nem são parentes, porque é o que eu falo... Por exemplo, vocês querem um outro exemplo, que talvez a medicina nem saiba, é a passiflora, é o bendito maracujá. É encarnata, é alato, é dures. Fica todo mundo olhando pra ele. Então, vai ficar todo mundo olhando pra minha cara. Mas como assim, professor? É o maracujá doce, o azedo? Qual é a flor da paixão que você está usando no maracujá? Qual? Qual a passiflora, que é a flor da paixão? É encarnata. É encarnata, cientificamente. Aqui nem a melissa. Qual é a melissa para... Tem a menor ideia. É oficinário. Oficinalis. Não é a Simbopolgon citratus e nem a Lípia alba. Cannabis, você vê, não tem nenhum nome diferente, é cannabis sativa. Só muda o sobrenomezinho, cara. Mas isso, na minha opinião, é nosso grande erro. Tinha que ter deixado o nome em itálico, o nome que fica lá na biologia, diferente do nome comercial. É obrigatório. Isso fez uma confusão na história, porque tinha cannabis sativa, devia ter ficado lá no livro da biologia, a gente criava outros nomes comerciais. Que isso faz uma confusão, mas no fim, cannabis é cânhamo. No fim, cannabis é maconha, que fica todo mundo... Não, mas não é, mas é. Mas não é, mas é. Mas é, tá, gente? No fundo é. Uma vez eu escrevi um texto sobre os, acho que 100 ou 120 nomes de cannabis no Brasil. Nossa. Não tem diamba, liamba, fumo de Angola. Vixe. Não, vai longe, gente. Pãozinho francês tem.
Ah, né? mas esse pra mim, o dia que eu descobri como eles chamam pão francês no sul, Eu Cacetinho? sei, cacetinho. Imagina Mas aí eu fiquei, E moça, bacalhau em Portugal? como que é? Punheta. Ah, mentira. Opa! Aí, Brasil. Olha, ela você doida. Como querem que a gente não dê risada nessa hora? Mulher na padaria. Eu pedi um pão francês, ela ficou me olhando. Eu, aquele. Ela, isso aqui é cacetinho. Eu, tipo. Ela, Você ficou como eu. Lá em Porto Alegre, minha amiga me pegou uma peça. Vai lá, padaria e pediu os Você cacete. Eu gostaria- pedi o quê? É o Eu quê? quero uma punheta. Não dá, gente, olha. Mas assim, Você não entendeu o que eu quis dizer. a gente tá falando de nomes. Então eu vou Isso. aproveitar e puxar aqui. Porque hoje a gente tem um selo, a gente tem uma certificadora que é a Reblas, que ela é muito conhecida. Sim. Né? A gente tem aí uma certa importância. E a gente já vê ela começando a aparecer no nosso mercado. Você pode falar um pouquinho pra gente, Margarete, como que ela se diferencia de outros certificados? Para quem veio do meio farmacêutico, o que eu digo, gente, ema, A do lado e cada um no seu quadrado, certo? Médico não tem nada a ver com o que eu vou discutir. Por que eu vou falar de anel de benzeno? Tudo bem quando eu falo em mecanismo de ação, tá? Então, Reblas, por que adianta o médico saber o que é o Reblas? Eu fico me perguntando às vezes, por que o médico sabe, por que para ele, o que significa a palavra coa? Coenzima? O que é? Sabe? O que significa isso para um médico que nunca viu caráter? Você vai lá para um neuropediatra, eu trouxe o co, o cara fica assim, trouxe o quê? Sabe? É que nem nós Com de quem, né? Com de quem? Com de quem? Você trouxe o quê? O com de quem? Então, assim, o que acontece? Reblas é a Relação Nacional dos Laboratórios Certificados pelo governo, Anvisa. Por que isso, Margarete? Porque é medicamento! Eu não tô falando mal da cozinha, gente. Não tô falando de azeite. Não. Eu tô falando de um laboratório que precisa mostrar que qualquer marca, seja de uma indústria nacional, de uma multinacional, seja de origem de planta, de sintético, semissintético ou de cannabis, se eu for para medicamento, eu preciso de um laboratório que comprove a capacidade disso e a grande capacidade de atestar. Não estou falando mal de outros laboratórios, preste atenção. Mas, por exemplo, eu vou trabalhar com água na indústria farmacêutica. Prazo de validade de 24 horas. Inclusive nas farmácias de manipulação. Eu só posso emitir um laudo de análise de água se for reblado. Não pode ser da universidade onde eu leciono, pública, privada, não importa. Este peso Reblas é grau farmacêutico, é grau medicamento. É uma das análises mais respeitadas que É tem que no usa meio. também na nefrologia, não é? Em hemodiálise. Hemodiálise, eu preciso revelar água, eu preciso revelar o processo. Então, são laboratórios, eu vou dizer aí, por exemplo, Adolfo Lutz, Fiocruz, são laboratórios de governo regulados, portanto, produzem também vacina, não é só uma capacidade de boas práticas de produção. Não, claro. Eles têm uma capacidade de analisar o produto completamente de forma governamental. E uma coisa aqui, a gente falou a palavrinha COA. COA vem de certificado de análise em inglês, para quem não sabe, hoje é o principal documento que a gente tem nesse mercado para entender o que tem naquele potinho, que quando ele muda de lote, se ele mudou de matéria-prima usada para fazer, pode ter uma variação. Muitas vezes as empresas tentam manter essa variação muito pequena, tá, gente? Para não precisar mudar justamente ali o balanço do produto ou até o que os médicos conhecem. Mas vocês estão ouvindo a gente aqui, justamente o Reblas é se aquele certificado, se aquele COA foi feito dentro de uma Isso. certificadora que está dentro dessa lista das certificadoras dos laboratórios que são certificadores aprovados pelo governo. Exatamente. Maravilhoso. E aí, quais são os cuidados farmacêuticos fundamentais para garantir que o produto tem qualidade e segurança? Começa na terrinha, na semente. Ah, Por quê? Isso a gente chama... Da semente ao paciente? Isso, é o título das minhas palestras, da semente ao paciente. Por quê? É muito simples, gente. Se você olhar a história, declarando aqui minha total isenção de conflito de interesse, se você olhar a história da aspirina, ela começa numa planta que se chamava que mais antigamente era Huméria tumerosa, que saiu o anagrama aspirina. Ah, mentira! O anagrama da marca vem do nome científico. Ela era uma planta. E em 1800 e pouquinho, qual era o BPF que a gente tinha? Nenhum, ninguém nem se preocupava e toca a máscara. Mas, a partir daí, ela vai para um laboratório e sintetiza e faz todo esse processo. Certo? E o que ela fez? Cadeia. Tenho aqui, não importa se é a planta ou se é produzido no laboratório,
A aspirina que sai aqui há 100 e tantos anos tem que ser a mesma, na mesma dose, na mesma quantidade, na mesma cor, no mesmo tipo de embalagem. Sim, Sim. E o legal, né, que na época, eu estou aqui rindo sozinho, ela era uma alternativa aos tratamentos que se tinha na época. O pai hoje inverteu completamente. Completamente. Então, a importância de você olhar para um produto final, eu falo sempre isso nas minhas palestras, nas minhas aulas de graduação. Eu falei, vocês são futuros farmacêuticos. Não é só ter uma receitinha de como faz. Porque isso tem qualquer livro, joga aí, com as inteligências artificiais. Então, eles desenham até a rota toda. O seu problema é validar todo esse processo. Esse processo vai fazer por supercrítico, sai o quê? Eu vou fazer com álcool, sai o quê? Então, os produtos são diferentes. Aí tá, tem o princípio ativo. Bolo de laranja. Vou pedir para Maria, Pedro e Margarida fazer bolo de laranja. Não sai o mesmo bolo. Depende da farinha, depende da marca do fermento. Então, a cannabis, como qualquer medicamento e qualquer produto de saúde, inclusive saneantes, tem que sair do mesmo jeito. E para isso você tem que ter toda a cadeia desenhada. E poucas empresas se preocupam com isso. Vou lavar, porque eu falo que eu já sou velha, eu falo mesmo. Não adianta me trazer boas práticas de cultivo se eu não sei como é que caminhou o negócio assim. Foi de caminhão, entrou no metrô. Como é que esse produto chegou lá na embalagem? E quando foi na embalagem, aqueceu o vidro? Botou luz em cima? Outro produto, isso você entendeu? Então, se você pensa em qualidade, laudo de COA, né, o laudo de análise aqui no Brasil, é importante. Mas, se você tiver um laudo de análise não validado, que a palavra é essa, validação de métodos, valide o que você faz. Entendeu? Validar é assim, eu vou comprovar que o que eu faço está certo. Regras é um caminho. Eu provei que o meu método de produção garante que o produto que saiu aqui saiu na esteirinha igualzinho e que todos os meus pacientes vão receber o mesmo tipo de produto. Perfeito. Então faz super sentido a gente falar que o futuro do mercado da cannabis, toda marca deveria buscar essa certificação de um laboratório Regulus. Devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório. Quando ele virar de produto da 327 para medicamento, vai ser totalmente obrigatório. Inclusive, então começa ter farmacêutico que assine como responsável do produto. Claro, isso. Tem que ser. A que veio. Bom, aulas. Vamos entrar nos nossos próximos blocos. Pessoal, até para vocês saberem como funciona aqui nossa dinâmica, a gente faz esse primeiro momento introdutório, que é o momento mais denso de conteúdo, e agora eu vou entrar para um bloco que eu vou pedir para os dois comentarem a mesma pergunta, tem a ver com o nosso tema, mas até para vocês entenderem um pouquinho o impacto do que a gente está falando e como isso tudo vai se desenhando no futuro, porque Dr. Pedro a 12, eu tô a 10, Margarete tá quantos anos falando disso? A vida inteira. Então, assim, para quem tá há muito tempo falando disso, tem uma hora que a gente vira repetitivo e aí a gente começa a falar mais forte, né? Então, assim, queria perguntar para vocês. Hoje a gente sabe que tem muito médico que ainda tem receio em começar a prescrever. Visto isso que a gente falou, que já tem gente fazendo controle, que tem produto com qualidade, estamos caminhando na regulamentação para ter produtos cadastrados como medicamentos. Como contornar o receio médico de, se não começar a prescrever, conhecer como alternativa terapêutica para, quando surgir o caso, entender se vale a pena ou não? Eu vou deixar o doutor Pedro, que é médico, eu vou dar meus pitacos. Mas eu acho que ele pode ter muito mais. Vê se não é um bom caminho esse, tá? Antes de começar, eu estou pensando naquele médico que não prescreve, certo? Então tá bom. Então, primeiro, ele precisa ser apresentado para o chamado sistema endocannabinoide. Isso antes de qualquer coisa. Aí ele pode ir, se não me engano, acho que é a 17ª edição do Hangdale, que é um livro de farmacologia, capítulo 19, se não me falha a memória, entendeu? Capítulo ecosanoide. Ecosanoide não, endocannabinoide. Endocannabinoides. E vários textos dele remetem ali a alguns... Ecosanoide, se não me engano, no capítulo 18, 19, é sobre o sistema endocannabinoide. Então, no livro de farmacologia, reconhecido hoje, entendeu? Em toda a faculdade de medicina, todo estudante de medicina tem na sua literatura o Hangdale. Farmacêutico também. Sim, principalmente, né? Então, assim, ele pode começar por um livro, entendeu? De faculdade de medicina.
Ele vai ser apresentado ao sistema endocannabinoide. Acha que a gente está falando de bobagem. Exatamente. Tá. Se isso não é dado em sala de aula, é uma outra história, que aí tem N motivos que podem ser explorados, mas que tá lá, tá. A gente pode sensibilizar o aluno a procurar. Exatamente, ó, Ring Day, 19, 17ª edição, Você tem tá lá. curiosidade? Vai lá, seu Tá professor lá. da sua universidade não fala? Tá lá. Tá lá. Entendeu? Estudar é o que quebra preconceito. Sim. Mas você tem que estudar assim, entendeu? Ciente que medicina, entendeu? Ela é uma ciência em mutação. Eu não acredito na ciência. Não acredito. Eu acredito na fada do dente, eu acredito no Papai Noel, entendeu? Ciência não é crença. Ciência é fato. Ou você contesta, ou você aceita. Tensa. Eu tava aqui falando mais calma, mas você entendeu? Vamos ter que pausar esse podcast aqui agora. Porque eu não acredito. Não é crença. Não é crença. Não é pra ter fé. Não é pra acreditar. Não é fato. É crença. E se você não acreditar naquilo, cara, conteste. Porque de repente aquilo não tá certo. E é assim que a ciência evolui. São verdades transitórias. Sim. Só que nós estamos falando uma verdade que é usada há 12 mil anos, descrita há 5 mil anos e que ela foi lapidada até chegarmos aqui no seu podcast. Mas se eu quiser aparecer alguém e falar que toda essa história está errada, é só provar. É simples. Pega tudo isso daí e fala assim, está errado. Está errado por isso. Não acreditamos que está errado. Chata, acreditamos que é no centro do universo, que era o centro do universo, acreditamos depois que o sistema solar era todo o universo, depois que nossa galáxia era o universo, até hoje. Então, assim. Sim. Entendeu? Não, eu entendo. E aí, agora, talvez uma que você vai querer assumir. Conhecimento científico mais controle rigoroso é o caminho para a gente derrubar preconceito? Com toda certeza, gente. Conhecimento científico, ciência, não é fé, como ele falou, não é crença. Se eu tenho ciência, gente, não tem como questionar. Cara, você como médico, quando que foi que saiu? Quando que a gente descobriu a molécula do opioide? Ó, não estou falando nem de cannabis, hein? Falando da molécula, quando foi? Muito depois que a gente usava. Isso, um século depois. Depois que a gente usava o ópio. Então, assim, você tem o conhecimento da resposta terapêutica, que é claro que um cientista que é um bom, que é assim, só ciência pura, ele vai questionar, porque vai dizer assim, aí eu viro para ele e falo assim, mas foi um século. Exatamente. Um século, né? Isso não tem história, se 30 anos não tem história, o que tem história? E aí eu vou. Todo conhecimento começa da tradição. Nenhum conhecimento veio, mas eu preciso de ciência para dar andamento a ela. São 3 gavetas. É o que eu sei, Isso. o que eu não sei, e o que eu não sei que eu não sei. Quando o Newton descreveu as leis da física newtoniana, ele não sabia da física quântica. Exatamente, olha. Então, assim, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe ainda como funciona, e quando a gente descobrir isso, nós vamos descobrir que tem coisas que a gente não sabia que não sabia. Sistema endocannabinoide. Nós não sabíamos que não sabíamos até 1960, década de 60. A gente sabe hoje. Achava que era por difusão facilitada, que agia, que era um negócio completamente diferente. Não existia o conceito de homeostase. Não Nada, existia, nada. Entendeu esse conceito ampliado? Nós não sabíamos que não sabíamos. Mas fazíamos. Entendeu? Tinha ciência também. Chegamos lá. Tinha já a experiência empírica, porque com a gente falou aqui dos asiáticos, os asiáticos já usavam isso há 10 mil anos para tratar do Vaida. Então, o primeiro canabinoide a ser descoberto foi em 1890, se não me engano, que foi o CBN, que é o THC envelhecido, por isso que eu achava o CBN, que só tinha... Quase que saiu o chazinho da velha. Não, faz muito sentido. Última pergunta desse bloco. Esse mercado está crescendo. E, tipo assim, crescendo em taxas rápidas. Qual que é a importância? Porque nesse caso a gente sabe que a ciência, ela ajuda. Mas as empresas são aí parte essencial de como esse mercado vai caminhar. Qual que é a importância das empresas investirem em padronização, certificação, segurança dos seus produtos para a gente garantir um mercado que cresce sustentável? Se não fizer isso, não cresce, acaba. Assim, não tem... Tudo bem, o mercado regula, mas não dá para você esperar essa regulação do mercado com pessoas passando mal. Então vem a responsabilidade. Se você quer atuar numa área de saúde,
Entendeu? Ia ser crime hediondo quando você não cumpre aquilo que você está vendendo ou prometendo. Então, assim, saiba que você não está lidando com vidas, você está lidando com vidas, não, sabe? A expectativa é diferente. Então, as empresas têm que ter essa responsabilidade. Quando ela tem essa responsabilidade, torna-se quase sine qua non, uma coisa, uma inércia, tudo isso que você falou. Porque se não tiver isso, você não tem essa garantia. E se você não tiver empresas em número e qualidade, porque também não adianta ter números sem qualidade, se você tiver empresas em números, mas empresas com qualidade, você tem pesquisa, você tem ciência, você tem mercado de trabalho, você tem comunicação, você tem ensino. Porque quem vai falar de cannabis quando antes só falamos de maconha? Vamos ser honestos? Sim. Por que agora o mercado de ensino, o mercado, todo mundo. Mas eu preciso de todo mundo. Cara, mania de achar que sozinho você vira o planeta, você não vira, fala juntos, sempre seremos melhores. Mania de falar mal de médico, médico fala mal de enfermeiro, quem é que está lá na ponta é o paciente. E tudo que a gente quer, nós da área de saúde, Ele é o protagonista. é exatamente, é o carinha sará, porque vai ser minha mãe que pode estar usando o CBD. E aí? Assim como a comunicação. Eu acho que bons comunicadores, como essa empresa e a Maria, e o Thiago, que eu adoro, vão querer que isso chegue numa boa tonalidade. E não em tonalidades, sabe? Que você deixa para lá e subentende. Ah, tanto faz falar se eu uso maconha ou não. Não é assim tanto faz, porque você vai fazer com que a ciência e o produto bom e empresas boas vão pro brejo. Com certeza. Então, mas não sou contra a maconha, gente, pelo amor de Deus. É a forma como você leva esse assunto. Sim. Para diversos caminhos, eu posso falar. Não tem duas regras. Não tem. Não tem duas existe. medicinas. São coisas. É para tudo. Não, e as empresas estão ajudando até. Obrigada pelo elogio. Não. Eu acho que, por exemplo, comunicações, espaços como esse, até para quem não sabe, esse podcast ele começa porque a gente fala, precisamos falar com mais seriedade do assunto, seja negócio, seja ciência, seja pesquisa, e tinha muito vídeo na internet, muito podcast ensinando a lavar prensado. Sim, mas não sim. tinha nada falando, batendo esse papo aqui que a gente tá batendo. E também nada contra o outro assunto que eu falei, veja bem. São mas pautas aqui diferentes. são pautas De novo, diferentes, espaço para pra todo públicos mundo. diferentes. E aí eu queria até aproveitar e agradecer aqui a empresa que está patrocinando esse nosso bate-papo, que é a Carmen's Medicinals. Eles tiraram o certificado Reblas deles, então por isso que a gente também está batendo esse papo com esses dois especialistas. É uma empresa hoje que está há bastante tempo no mercado e que é uma parceira não só da Caia, mas vou falar aqui do C-Chat também, e de várias iniciativas de educação, porque justamente está enxergando esse mercado caminhando para um lugar mais estabilizado, mais seguro, maior também, todo mundo quer que cresça, a gente sabe que tem muito paciente que não usa e podia estar usando, e que justamente incentiva momentos de bate-papo como esse, que são essenciais. Então, obrigada aí pro pessoal da Carmen's que permitiu esse bate-papo pra gente. Eu vou entrar no meu último bloco. Ninguém gosta desse bloco, hein? Que tá ali. E vocês vão ter que responder em uma palavra. Não, e uma palavra com a japonês de cabelo roxo Não vai rolar, não. Não vai. Se uma tradicionalzinha que tem todo programadinho. Nem com uma pessoa que precisa gravar teu borboleta. É difícil, meu. É difícil, que eu adoro. Mas eu vou tentar. Eu vou abrir para uma frase, tá? Uma frase. Tá. Mas eu quero saber o seguinte. Para cada um me responde separado, hein? Qual é o futuro da cannabis para vocês? Com qualidade, vai competir bem grande com as indústrias. Vai ser pau a pau, tá bom? Porque com qualidade. Se você quer brigar com as grandes, vão ser grandes. Eu vejo dessa forma. A gente tem um crescimento gigante, mas com qualidade. Rebels. Ó! Viu? Fiquei pensando todo Já pensou se os dois falam a mesma assim? Vai Então, ficar parecendo Vai ficar parecendo que foi combinado. Uhum. Perfeito. Maior mito de cannabis que vocês já ouviram? Mata neurônio. Agora só explica que não mata, por favor, porque Não, estamos... mas é mito? Se é mito é porque, então, maconha não mata neurônio, aí se quiser um dia a gente conta essa história Sim. da pesquisa, como é que... Boa. De achar que tudo é droga e me chamar de drogadinha, que estou criando cada vez mais drogados. É verdade. A japa drogadinha. Não, recentemente saiu num post falando de tamanho de mercado, não sei o que, você vai ler os comentários, você fala, nossa, vocês não entenderam nada. Mas ok.
uma dica para o médico que está começando ou profissional da saúde, porque este mercado não é feito só de médicos, doutor Pedro te adoro, mas não é feito só de Claro, mas médicos. nada. Precisamos. Uma dica para o profissional da saúde que está começando. Estuda, cara. Sai dessa casinha de achar que você vai achar a resposta tudo da inteligência artificial. Estude. Hang Day, se não me falha a memória, é capítulo 19. Viu? Estudar. Maravilhoso. E agora, um conselho para aquele paciente que ouviu esse papo, já ouviu outros papos, seja por uma crença, seja por conta dessa história terrível que a imprensa contou por quase 100 anos, e que está ainda inseguro para começar. O que vocês diriam? Olha, Maria, o que eu digo sempre para minha paciente eu me coloco no lugar de quem está doente. Se for minha mãe, minha filha, assim, eu sempre digo assim, vá saber mais informações. Procure com um bom profissional, saiba, tire essa bobagem que você ouve, né, nas redes aí e vá ouvir alguém. Porque quem procura cannabis, doutor Pedro, sabe melhor do que isso. Já passou por tanto, já dói tanto, cara. Entendeu? E espera tanto. E muita gente cai no gato por lebre, né? Procura gente boa, vai procurar informações locais bons. Tem muita gente boa para dizer assim. Inclusive farmacêuticos, ó, vai naquele que ele trabalha com cannabis e não tem preconceito. Vai, sabe, eu acho que elas também precisam, o povo precisa sair do comodismo de não ler e não ouvir. Entendo todas as diferenças culturais e econômicas desse país, mas hoje em qualquer lugar você tem um lugarzinho que alguém fala de boas informações. Então vá procurar. E a partir daí, né, tem que saber um pouco da empresa, do produto, né? Existem vários locais de buscar essa informação, sabe? Porque não adianta você ter um bom prescritor se você não tem um bom produto. Ou não adianta ter um bom produto, mas o prescritor também não sabe trabalhar com o paciente. Desculpa, doutor Pedro, falei, tá bom? Então é assim, tem os dois lados, mas juntos, como de novo eu falo, eu adoro estar junto. Né, Pedro? Juntos somos melhores. Deixa o Pedro, doutor Pedro, falar terminar embaixo. Procrusto. Você só vai soltar essa uma palavra? Você não falou que era para falar em uma palavra? Poxa, mas agora depois eu eu posso explicar o que é. Não. Eu posso agora explicar o que é. Maria Tagarela e ele é um... Agora eu posso explicar. Sucinto, poxa vida. Você falou em uma palavra, procrusto. Foi, mas ninguém Eu nem tenho certeza se é isso mesmo, mas provavelmente é procrusto. Diga. Agora posso explicar? Por favor. Vai ser mais do que uma frase. Pode Procrusto, se não me engano, na mitologia, ele é o dono de uma hospedaria que ele fala que ele tem camas perfeitas. Só que ele é um grande sádico. Então, quando a pessoa é muito baixinha, ele coloca numa cama grande, estica a pessoa. E quando a pessoa é muito grande, ele põe numa cama pequena e serra a perna das pessoas. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Complementando o que a professora falou, tem muito médico que tenta encaixar o paciente numa determinada coisa, ele só sabe aquilo. Aquele quadradinho. Ele só sabe aquele quadrado. Então, todas as doenças, ele vai tentar encaixar naquele quadrado. Esse paciente tem cara de 13 gotas, esse tem cara de 9, esse daqui, não, esse daqui é um 22 gotas. Então, assim, ele tenta encaixar todo mundo numa coisa. Então, assim, antes de qualquer coisa, entendeu? Procure um bom profissional. Isso. E o bom profissional, entendeu? Ele, além de tudo, ele é uma boa pessoa. Ele pode ser um bom médico, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, um bom farmacêutico, um bom fono. Cara, ele é uma boa pessoa, ele é um bom profissional, ele estudou, você não está procurando para ele te prescrever, porque às vezes você não está indicado para o seu caso. Exatamente. Entendeu? Cara, a cannabis medicinal, ela pode funcionar, ela pode servir para... Ela não serve para tudo, ela pode servir para todo mundo. São coisas diferentes. Então, vá no lugar certo, beba da fonte certa. Cannabis não é para tudo nem para todos, né, gente? Não, é milagre. E também... Não traz marido de E volta. não é também essa coisa tão terrível que vocês acham. Não traz marido de volta em 3 dias, não resolve espiar caída, quebranto, mal olhado, não. Ciência pura. É isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer. Nosso bate-papo foi incrível. Foi muito bom falar com vocês. É sempre um prazer, na verdade. A gente se encontra muito em eventos, tá, gente? Sim. E aí aquela correria, não dá tempo da gente falar. falar. Assim. Mas a conversa é sempre mais ou menos Andando assim. que nem um louco pelos corredores, mas vamos falando assim. Eu queria agradecer pelo tempo de vocês. Acho que é um papo muito importante. A gente adora aqui. A gente tem cada vez mais falado com profissionais da saúde. E a gente percebe que a tal da receita do bolo, tá todo mundo ainda atrás dessa receita de bolo. Gente, ela não existe. Deixa eu falar,
Não adianta vocês olharem pra cá e achar que a Caia vai trazer uma receita de bolo pra vocês, fechar. Ninguém vai trazer a receita de Pergunta de bolo. $1 milhão, né? Qual que é a sua dose? Isso! Não, recentemente a gente deu toda uma aula sobre a questão de dosagem, importância, não sei o quê. Último comentário no YouTube. Não entendi. Qual o número de gotas para a depressão? Isso você assistiu, né? Isso Falando que não tem. Tá bom. Então é o seguinte, se você é médico, busque profissionais em quem se referenciar. Muitas empresas hoje ajudam os profissionais da Sim. saúde a achar um curso, achar uma coisa. E, gente, isso aqui, ó, claro, as empresas estão buscando, né, mais prescrição. Mas a verdade é que se a gente não aumenta o número de prescritores com qualidade, Queimou o método. não tem empresa nenhuma. queimou tudo. A gente vai passar a ser um fato na história. Só isso. Exatamente. E queria agradecer de novo a Carmes. É muito importante que as empresas também nos ajudem a ter momentos como esses, onde a gente está trazendo conhecimento e apoiado por uma empresa que a gente sabe que tem produtos de qualidade, certificados por um laboratório Reckless. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a Carmes e até a próxima. Obrigada.